Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Meu pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que já está conosco no programa O Missionário. É verdade, o programa O Missionário de hoje, como sempre falamos, o programa hoje está especial, feito com muito carinho para você e para a sua família, não é isso, mestre? Sim, esse programa aqui ele é todo especial para você. Por isso convidamos você, fique conosco nesta tarde, pode mandar mensagem já para o seu amigo, avise seu vizinho que o programa O Missionário desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastor Bené, falamos agora na abertura do programa que hoje está especial e de fato o programa de hoje está maravilhoso, dando sequência nessa série maravilhosa, o nascimento da igreja. Pastor, hoje tem algumas perguntas que eu estava dando uma olhadinha aqui. Eu sei que o nosso telespectador está feliz porque juntos vamos aprender muito sobre a palavra de Deus nesta tarde, em nome de Jesus, meu pastor. A palavra de Deus é o que nos dá base para tudo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E que bom que essas perguntas serão direcionadas ao programa e dentro daquilo que o Senhor Deus nos inspirar e o que a Bíblia responder, e isso nós estaremos trazendo aqui nessa tarde. Amém, pastor Bené. E é verdade, já tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo nosso irmão Leonildo. Queremos agradecer aqui o irmão Léo por ter encaminhado a sua pergunta aqui para o programa O Missionário. E a pergunta dele, pastor Bené, é interessante. Essa série ela vai assim, né? Ela vai abrangendo muita coisa e a gente vai vendo que tá ficando interessante, né? Tá ficando legal. E você que nos acompanha, mande a sua pergunta para o programa O Missionário, nosso pastor, hoje com a ausência do nosso mestre pastor João Ferreira, que está numa outra missão. Nosso mestre está com uma patente alta, né, mestre? Aí, graças a Deus, está numa outra missão. Deus abençoe o nosso pastor João Ferreira. Pastor, receba o nosso abraço aqui da família O Missionário. E breve, no próximo sábado, vamos estar juntos em nome de Jesus. Pastor Bené, a pergunta do irmão Leonildo, ele quer saber, é possível a comunicação entre vivos e mortos? Como podemos explicar a variação de Samuel para Saul? Olha, mestre, ele quer saber se há comunicação. Obrigado, irmão Nildo. Esse, Edilson e telespectador, é um dos assuntos mais controversos da Bíblia. Pois é, né, mestre? Você nunca vai encontrar alguém que tenha uma palavra conclusiva sobre isso. Sempre haverá um porquê, sempre haverá uma nova interrogação. Bem, muito obrigado pela pergunta. O texto que eu vou pegar aqui, o texto que baseia aí a pergunta está aqui em 1 Samuel, o capítulo 28, versículo 5, eu acho que até o 21 nós vamos ler aqui, preste bem atenção. 1 Samuel, o capítulo de número 28, diz assim: quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e ficou apavorado, e consultou o Senhor. Mas o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, e nem por Urim, e nem por profetas. Então Saul disse a seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos, para que consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo-se outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel, porque você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte. Versículo 10. E Saul jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso.
Quem devo subir? Perguntou ela. E respondeu Saul: Samuel. A mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher lhe disse: Eu vejo um ser que sobe do chão. E ela perguntou: Qual é a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando. E Deus se afastou de mim, e ele já não responde-me mais nem por profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que pedistes por meu intermédio, rasgou a sua mão o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor e nem executou? A grande ira dele está contra você ou contra os amalequitas. E ele lhes fez isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército do rei de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olhe, tua serva te obedeceu, arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenastes. Assim diz a palavra de Deus. Bem, então nós temos essa pergunta. Leonildo, Edilson Ferraz, diretor. Essa pergunta aqui, ela tem sido respondida de várias formas ao longo dos séculos. Eu quero falar aqui pelo menos de 3 que já foram ditas. Primeiro, que quem apareceu para Saul foi o diabo, ou um espírito, e não Samuel. Um espírito se aproveitou daquele momento e ele apareceu. O problema é que o texto que nós lemos de 1 Samuel 28, do versículo 5 ao 21, em nenhum momento é citado o nome do diabo ou de Satanás. Então não podemos afirmar categoricamente que foi um espírito, pois todas as vezes que Satanás aparece explicitamente dentro de uma passagem bíblica, ou dentro de uma história, ele é citado, como no caso de Jó. Mas aqui não. Então, muito se diz que foi um espírito, ou que foi o diabo, mas o texto não nos dá margem para isso. A segunda é que a mulher estava enganando Saul. Haja vista que Saul não viu Samuel, apenas a mulher via. Mas é estranho, uma mulher que costumava pelo menos dizer que invocava espíritos, quando ela vê o espírito subindo da terra, ela se assusta. Como se fosse algo que ela nunca tivesse experimentado antes na vida. Mas dizem alguns que ela inventou aquela história, mesmo Saul estando disfarçado, a altura dele o denunciava. Ele era o homem mais alto daqueles dias, até depois que morre o gigante Golias, e os irmãos de Golias ainda não estavam ali. Então, provavelmente a mulher sabia, porém, o texto também não nos diz que a mulher enganou Saul. Há uma terceira interpretação, a de que realmente foi Samuel quem apareceu, pela permissão de Deus, para aumentar ainda mais a punição de Saul. Porque alguns dizem que Deus, às vezes, ele mesmo pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, ou todas as vezes ele pode fazer. Lembrando da aparição de Moisés e Elias para Jesus no Monte da Transfiguração. Porém, não houve interação entre eles diretamente. Já no caso aqui, nós vamos encontrar o pseudo Samuel falando com Saul, o que não é normal. Mas então, se foi Samuel, também nós teremos algumas coisas contrárias a essa afirmação. Por exemplo, por que não poderia ser Samuel?
Não poderia ser Samuel, em primeiro lugar, porque Deus categoricamente proibiu em Levíticos 19 e em Deuteronômio 18 que se consultasse aqueles que consultavam os mortos. Então o próprio Deus proibiu. Aí como Deus iria permitir que Samuel subisse? E pelo que nós sabemos na Bíblia, o Espírito volta para Deus. E Deus é sempre citado estando em cima e não embaixo. Então como o Espírito de Samuel poderia estar embaixo? É um outro indicativo contra essa resposta que tenta dizer que foi Samuel. Uma segunda razão pela qual não poderia ser Samuel é que Deus não estava se comunicando mais com Saul. Nós acabamos de ler no texto de 1 Samuel 28, o verso 5, que Saul tentou comunicar-se com Deus, Deus não falou com ele. Se Deus quisesse falar com Saul, por que usar um morto Samuel? Por que Deus não falaria então diretamente? Por que Deus mandaria recado por um espírito? E que inclusive, se foi Samuel, ficou indignado. E se Deus não falou diretamente, como o espírito poderia falar? E finalmente, terceiro e último lugar, por que não poderia ser Samuel? É porque Samuel nunca mentiu na vida. É porque nenhuma palavra de Samuel deixou de se cumprir na terra. E como então Samuel, depois de morto, Edilson, iria virar mentiroso? Sim, porque eu vou ler um dos versículos aqui, o versículo 19. Samuel vai dizer para Saul: o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã você e os seus filhos estarão comigo. E a Bíblia vai dizer que passaram-se alguns dias para que os filhos de Saul fossem mortos e o próprio Saul tirasse a vida. Mas aqui no versículo 19 de Samuel 1 Samuel 28, Samuel está dizendo que amanhã, ou hoje mesmo, você estará comigo. Então, teria Samuel errado? Estaria Samuel mentindo depois de morto? Obviamente que não. Então, há comunicação entre vivos e mortos? Não. Quem apareceu para Saul foi Samuel? Acredito eu que não foi Samuel. Eu acredito que ou a mulher enganou, ou era um espírito que se aproveitou, porque a Bíblia diz que Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz. E só lembrando, o Samuel que apareceu para Saul, pseudo Samuel entre aspas, ele conheceu o passado. Ele disse: olha, aconteceu assim, assim, o Senhor tirou teu reino, quando você pegou na minha capa, deu para Davi. Ora, Satanás também sabe disso. Porém, com respeito ao futuro, Satanás ele pode dar um chute, mas não sabe o que vai acontecer. E a prova disso é: Samuel errou na sua previsão. Portanto, não era Samuel. Então, respondendo a pergunta do Nildo, não era Samuel, não há comunicação entre vivos e mortos. Obrigado pela pergunta. Amém, pastor Bené, que bênção, louvado seja Deus, né, pela vida do nosso pastor, que nessa tarde, com muita excelência, respondeu a pergunta feita pelo irmão Nildo. Ei, mestre, as perguntas estão chegando e o nível está subindo, mestre. Queremos agradecer a vocês que mandam vossas perguntas, né, suas perguntas aqui para o programa O Missionário, através aqui do número do WhatsApp que está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Anote esse número, mande a sua pergunta e o nosso pastor, com certeza, no próximo programa vai responder em nome de Jesus. Também anotou o número do WhatsApp? Se inscreva no canal do programa O Missionário. Assine lá, né, assine o canal, tem que ativar, né, pastor, o sininho, né? Você ativa lá o sininho, você dá aquele joinha legal e nós da família O Missionário agradecemos. Pastor, mais uma pergunta aqui, essa pergunta foi enviada pela irmã Rosana. A irmã Rosana quer saber, ela diz assim: pergunta ao pastor Bené: Sansão cometeu pecado ao casar com uma mulher dos filisteus? Mestre, saímos lá de Saul e agora nós estamos aqui em Sansão, mestre. A pergunta foi feita pela irmã Rosana. Irmã Rosana, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito pertinente.
Nós ouvimos constantemente as pessoas falarem de Saul, aliás, de Sansão, perdão. Realmente Sansão cometeu muitos pecados. Sansão, ele nasceu de um milagre. A Sansão tinha uma missão uma missão muito gloriosa. O anjo disse para Manoá que Sansão iria começar a libertar Israel. Por que começar? Porque ninguém poderia libertar completamente um homem no Antigo Testamento. Ele começaria algo que só Jesus poderia terminar. Sansão, a palavra Sansão significa pequeno sol, porque Jesus é o grande sol da justiça. Sansão, ao longo da sua vida, fez o que não deveria. Ele bebeu, ele tocou em um cadáver de um leão, que era proibido, ele era nazireu. E ele tinha aquele segredo que não poderia contar acerca do seu cabelo. E uma pergunta realmente é muito pertinente. Se ele cometeu pecado ao casar com uma mulher dos filisteus, que Deus não amparava esse tipo de casamento. Porém, nós não podemos afirmar que Sansão pecou. Sansão errou. Porque o texto não nos dá amparo para isso. Eu vou pegar aqui o texto, a história de Sansão. Ela está no livro de Juízes, capítulo 14. Eu quero pegar o versículo 4. Quando Sansão vê aquela mulher, que todo o pecado de Sansão entra pelos olhos. Toda vez que Sansão cometia um pecado, ele estava sempre rodeando a cerca dos filisteus. E ele vê uma jovem, uma bela mulher, e ele diz para seu pai e sua mãe que fossem lá pedi-la em casamento. É aí que entra agora a pergunta e vamos ter que dar resposta. Se esse pedido de Sansão, porque os seus pais dizem, meu filho, não há mulher aqui entre o nosso povo para que você case. Mas olha o que diz o versículo 4 de Juízes 14. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Portanto, o primeiro casamento de Sansão com uma mulher filístea ou dos filisteus foi amparado, ou seja, foi o próprio Deus quem colocou no coração de Sansão para que ele casasse. Eu repito o texto, o versículo 4 de Juízes 14. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Olha só, o pedido de Sansão vinha do Senhor, que procurava uma ocasião para começar a guerra com o povo de Israel. E é exatamente esse casamento que vai dar início a Sansão começar o seu ministério de libertação. Lembrando que nós não estamos aqui dando liberdade para casamentos mistos. Legalidade, perdão, melhor dizendo, para casamentos mistos. Pois a Bíblia Sagrada vai proibir isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 5, e 2 Coríntios 6, versículo 6, capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 14. Então, tanto 1 quanto 2 Coríntios, eles nos dão uma palavra conclusiva sobre casamento no âmbito de descrente e crente, mas isso cada um deve ver como faz, cada um sabe como deve se relacionar com Deus e como deve se relacionar com as coisas desta vida. Mas respondendo à pergunta da irmã Rosana, o casamento de Sansão não foi uma desobediência a Deus, pelo contrário, foi uma ordem secreta de Deus dada ao coração de Sansão para que começasse a libertação do povo de Israel. Amém, meu pastor, que bênção. Pastor sempre respondendo as perguntas que você encaminha para o nosso WhatsApp. Muito obrigado por sempre fazer a sua pergunta e encaminhar para nós. Nós agradecemos porque nós estamos aqui respondendo as perguntas que você, nosso telespectador, sempre nos envia aqui para o programa O Missionário. Mestre, que o diretor está falando aqui no ponto, né? Que está meio chiando, mas só para o senhor puxar a gola branca aí do seu paletó, do outro lado, amém, que o diretor quer ver o mestre sempre elegante, né? Isso é maravilhoso. Você que nos acompanha aqui merece sempre o melhor para a glória de Deus. Pastor, tem mais uma pergunta que foi enviado. Olha, aqui está irmão Márcio. Será que foi o diretor que mandou essa pergunta? O irmão, às vezes ele pega um pseudo, né, nome, pseudônimo aí para trazer essas perguntas. Pois é. Olha, o irmão Márcio, ele faz a seguinte, ele manda perguntar aqui o pastor Bené. Ele diz assim, pergunta ao pastor, quem é o ladrão de João 10:10?
Muito obrigado pela pergunta. Olha, mestre, 1 Samuel, já falamos, Juízes, agora viemos para o Novo Testamento. Novo Testamento, Evangelho de João. Irmão Márcio, muito obrigado. Vamos abrir João 10:10. Bom, João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem seria então? Eu já ouvi muitas vezes, muitos pregadores colocarem o diabo no lugar do ladrão. Muitos citam: o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas nenhuma Bíblia, seja na versão da linguagem de hoje, seja Almeida, Mato de Figueiredo, King James, todas elas trazem a palavra ladrão. E se não me falta a memória, são 18 versículos que tem no capítulo 10 de Samuel, de João 10, perdão. Em nenhum dos 18 versículos você vai encontrar a palavra diabo ou a palavra Satanás. Mas o capítulo 10 de João, Jesus está tratando exatamente sobre o verdadeiro e o falso pastor. Então nós podemos concluir já daí que não é o diabo que está sendo tratado em João 10:10. Antes, são os falsos líderes. Por exemplo, João capítulo 10, eu vou pegar aqui, deixa eu ver um versículo. João capítulo 10, o versículo de número 8. Jesus vai dizer: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Diz ele ainda no versículo 10 e o versículo 12. No versículo 12, perdão, o mercenário que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então esses dois textos por si só e todo o contexto do capítulo 10 de João provam que Jesus está tratando dos falsos líderes e tratando dele mesmo como verdadeiro pastor, como verdadeiro líder. Veja bem, então o texto pode ser lido da seguinte forma: os falsos líderes, ladrões, vieram ou vêm somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, que sou o verdadeiro pastor, líder, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, respondendo a pergunta do irmão Márcio, João 10:10 não é o diabo que está dentro do texto, muito embora ele influencie falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, mas à luz da exegese do texto, à luz da hermenêutica do texto, não é o diabo, antes são falsos líderes que já tinham vindo para enganar o povo e estavam tentando enganar o povo naqueles dias. E infelizmente hoje ainda surgem muitos na nossa época. Amém, pastor Bené. Pergunta respondida, graças a Deus. Agradecemos a você que sempre manda suas perguntas. Chegou mais uma aqui, pastor, o diretor falando que o nosso tempo está mas correndo, o tempo hoje está uma benção, é porque o programa está especial, né? Essas perguntas enviadas pelos nossos irmãos é bênção de Deus. O irmão Antônio Carlos, pastor Bené, ele manda perguntar ao senhor nessa tarde: é bíblico a expressão Jesus foi preparar lugar? Muito bem. João 14:2, né? Exatamente. Na casa... Antônio Carlos, muito obrigado pela pergunta dirigida ao programa. Bem, eu vou pegar aqui o texto de João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. Já ouvimos muito essas questões, que Jesus foi preparar lugar, que Jesus ainda está preparando, alguns até dizem, ainda não veio, estava vindo, mas aí faltou terminar algo dentro do tabernáculo, aí voltou e ainda está fazendo o juízo investigativo, até hoje não terminou ainda. Enquanto nascerem pessoas na terra, nunca esse juízo investigativo vai terminar. Mas bem, João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Já temos a resposta. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e colocou o ponto. Então já existe. Já existiam as moradas. Parafraseando,
E se elas não existissem, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. Jesus está preparando, ou foi preparar, segundo pregadores e não segundo ele. Jesus foi preparar lugar segundo aquele hino, Jesus é o caminho, que diz um trecho da letra do hino, e se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Essa palavra não vos teria dito não existe na Bíblia. Portanto, o texto é, na casa de meu pai há muitas moradas, ponto. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que vou preparar lugar. Muito obrigado por ter nos direcionado essa pergunta. Ok, mestre, chegou mais uma pergunta feita pelo nosso irmão João Batista. Ele está nos acompanhando na Colônia Nova e ele mandou fazer uma pergunta que é uma bênção. Ele diz assim, pergunta ao pastor, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, esta referência de culto significa estar na igreja? Realmente, a pergunta, onde estiverem 2 ou mais reunidos, é uma referência a culto, é o que se diz muito, As pessoas dizem assim, quando tem poucas pessoas no culto, mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu vou estar lá no meio, está aqui no meio com a gente, eu não duvido. Só que usar esse texto para pessoas que estejam em um menor número na igreja, está tirando o texto, deslocando o texto da sua finalidade. Muito embora eu acredite que Jesus está até onde uma pessoa está orando sozinha, afinal de contas ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas o texto supracitado, eu já peguei aqui, Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei no meio deles, não é uma referência a culto na igreja, culto na casa, na sala, reunião de célula, muito pelo contrário. Esse texto ele está intimamente ligado a 2 coisas. Reconciliação entre 2 crentes que estão passando por problemas ou disciplina na igreja. Eu vou pegar o capítulo 18 de Mateus e vou dar uma boa lida nele a partir do versículo 15 ao 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, ou seja, reúne só vocês 2. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, essa palavra significava, onde estiverem 2 ou mais reunidos, para resolver uma questão entre irmãos, o Senhor diz que Ele estará lá também, dando validade ao momento, Ele estará ali trazendo legitimidade, e aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e se for desligado também será desligado na terra, será desligado no céu. E é por isso que o versículo 20 vai dizer, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei no meio deles. O verso vai dizer assim, olha, onde estiverem eu estarei no meio deles. Isso é retirado lá de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, que pela boca de 2 ou mais testemunhas se lavrava um flagrante testemunhado, e aí haveria legitimidade para aquilo que poderia sofrer de sanções ao infrator. Portanto, onde estiverem 2 ou mais reunidos, não é uma referência a um pequeno número de pessoas para começar uma reunião de culto numa casa ou numa igreja. Pelo contrário, é para testemunhar de um problema que está sendo resolvido e o Senhor se fará presente no momento em que a igreja se reunir para tratar dessas questões. Portanto, muito obrigado à pergunta enviada ao programa O Missionário. Amém, pastor Bené. Chegamos ao final de mais um programa O Missionário. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui desde o começo do programa. Obrigado pela sua audiência. Chegamos ao término de mais uma semana e eu oro, Pai. Entramos pelo período da tarde.
Que o Senhor dê uma conclusão de sábado, um fim de semana abençoado a todos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça àqueles que estão em Abaetetuba, àqueles que viajaram, àqueles que estão fora, em outros estados. Enfim, Senhor, aonde estiver alguém unido conosco agora em oração, que o Senhor Deus estenda a sua mão e abençoe, o Senhor cure, o Senhor dê restauração. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Tu és o Deus das causas impossíveis e que o impossível possa acontecer na vida daquele que deposita a esperança e a confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Programa O Missionário voltará no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus.